Você já parou para pensar que cada etapa que você viveu na tua vida, na tua biografia, contribuiu para quem você é hoje? E você já parou para pensar que esse desenvolvimento não acontece à toa, nem por coincidência? Cada fase, cada crise que você passou tem um porquê, tem um para quê? Eu sou Ana Marques, sou pedagoga social antroposófica, orientadora parental, mentora de mulheres, e tô aqui hoje para te contar, para te trazer uma visão macro do teu desenvolvimento biográfico. Por quê? Porque a nossa biografia, ela não acontece por acaso. As crises que você viveu, as dificuldades que você passou, elas estão aí, aconteceram na tua vida para que você desenvolvesse habilidades específicas para a missão que você veio cumprir nesse mundo, para quem você veio se tornar. Entender, enxergar esse olhar e essas fases nos ajudam a entender melhor quem somos e a nos relacionar melhor com as pessoas à nossa volta. Se você tem interesse em estudar isso mais a fundo, eu tenho um curso que está à venda, prontinho, desses cursos de aulas gravadas, em que a gente vai trabalhando cada um dos setênios, cada uma das fases da biografia, para que elas servem, o que é importante você prestar atenção, tanto para a tua vida quanto se você é mãe e tem filhos. E no final desse curso, a gente ainda tem exercícios biográficos para que você comece a fazer um mergulho dentro de si mesma. Eu vou deixar o link para o curso aqui embaixo, se você tiver interesse. Mas dá uma olhada no vídeo primeiro. E se você gostou, curte e se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo para você. Bom proveito! Vamos começar então com esse olhar macro para a nossa biografia. E através de cada uma das fases, a gente vai reconhecendo qual é esse caminho de desenvolvimento. Então, gente, a primeira coisa é entender que essa biografia desenhada, né, estudada, mapeada, ela é uma biografia arquetípica. O que é isso, gente? Arquetípico. Vamos lá. Uma biografia arquetípica quer dizer que é uma imagem, são passos macro da nossa biografia. Mas cada um de nós vai passar por esse mapa de uma maneira individual. Não existem duas biografias iguais. Não existem dois seres humanos iguais. Cada um de nós, com a nossa individualidade, a gente vai marcar, a gente vai pintar, colorir esse caminho arquetípico de acordo com o que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Então, eu vou dar um exemplo muito claro para ficar assim, fácil de entender. Vamos supor que você queira fazer uma viagem de Curitiba a São Paulo. O caminho existe, certo? Você coloca lá no Google, tem um caminho ideal. Podem ter vários caminhos, mas existe um caminho que é um caminho, entre aspas, arquetípico. Então, todo mundo vai pegar essa estrada, vai passar por essas curvas, por essas pontes e vai chegar em São Paulo. Ok. Se a gente combinar, então vamos hoje? Hoje a gente sai às 6 da manhã? Saímos às 6 da manhã. Beleza. Cada um no seu carro. A viagem que eu vou fazer é diferente da viagem que você vai fazer. A minha viagem vai estar marcada pela minha individualidade e a tua pela tua. O que quer dizer isso? Mesmo que a gente pegue a mesma estrada, passe pelas mesmas pontes, passe pelas mesmas curvas, a viagem vai ser diferente. Eu vou estar numa velocidade diferente a cada curva ou a cada ponte. Pode ser que eu, logo depois de 1 hora de viagem, precise fazer xixi. Eu vou parar num posto, vou fazer xixi. Você não, você vai seguir viagem por 3 horas. Depois de 3 horas vai te dar fome. Você vai parar num posto e vai comer um sanduíche. Eu, nesse momento, vou estar dirigindo, não vou estar ali parada. E a gente vai chegar em horários diferentes. Mesmo que o mapa nos diga que são X horas de viagem, por causa dessas paradas, a gente vai chegar também em horários diferentes. A gente vai chegar num estado de ânimo diferente. Durante a minha viagem, pode ser que eu vá ouvindo um podcast, pode ser que você vá escutando uma música. Cada um de nós vai pintar essa biografia de acordo com as nossas características. E isso é extremamente relevante da gente entender antes de eu começar a mostrar a biografia. Tá bom? A antroposofia nos faz sempre é fazer esse zoom out, né, essa visão macro, e a gente vai fazer a visão micro. Macro e micro. E a gente vai entendendo como que um contém o outro.
O macro contém o micro e o micro está contido no macro, e assim a gente vai entendendo que, no fundo, apesar de serem fases diferentes, elas estão relacionadas, nós estamos interrelacionados, e a gente vai perceber como tudo isso, a nossa vida, a minha vida, a tua vida, as nossas interações, elas são construções de algo muito maior. A gente vai ver 3 grandes fases da nossa biografia. Existe uma fase que é a de aprender, existe uma fase que é de lutar e existe uma fase que é de tornar-se sábio. Eu gosto muito de fazer o link com a nossa respiração. O que acontece na respiração? A gente inspira, é a fase de aprender do 0 aos 21 anos. Dentro de mim, esse ar está sendo transformado pela minha individualidade. É a fase dos 21 aos 42 anos, onde a gente pega tudo que a gente aprendeu e a gente transforma. E depois que eu transformei, o que eu faço? Eu devolvo o ar, transformado pela minha individualidade. Essa é a fase dos 42 aos 63, mas lógico que continua depois dos 63. Que é uma fase de tornar-se sábio. Eu devolvo para o mundo tudo o que eu inspirei, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu recebi e transformei com a minha individualidade, com as minhas capacidades. Eu devolvo isso para o mundo. Então, entendemos que temos a nossa biografia inteira pode ser dividida em 3 grandes momentos, 3 grandes fases. No primeiro momento, dos 0 aos 21 anos, eu vou aprender, eu vou inspirar, receber do mundo, dos meus cuidadores, dos professores, das pessoas à minha volta. É um momento de amadurecimento biológico. Vou amadurecer o meu corpo físico, o meu corpo etérico vital. Depois, dos 21 aos 42 anos, a gente passa por um encontro com o mundo. Tudo isso que eu aprendi, que eu me tornei, eu vou de encontro ao mundo e através desse encontro eu faço o meu processo de transformar aquilo que eu aprendi. É um momento de amadurecimento psíquico. Através desse encontro com o mundo eu vou amadurecendo os meus sentimentos, a maneira como eu interajo com as pessoas, o que eu acredito, o que eu realmente acho importante ou não. E isso passa por um processo de autoeducação muito importante. A partir dessa fase, a gente não recebe mais as coisas prontas. A gente precisa agir de acordo, buscar, fazer acontecer. E a partir da fase dos 42 anos, o nosso objetivo é pegar tudo isso que eu aprendi, transformei e me tornar sábia. E encontrar em mim as respostas. É uma fase muito potente de amadurecimento espiritual, em que eu vou fazer o meu autodesenvolvimento, a minha própria transformação. Temos essa imagem das 3 fases, agora vamos começar a entrar em cada uma delas para que a gente vá construindo esse pensar, esse raciocínio e esse entendimento a respeito de como elas estão interligadas. Então, ali dos 0 aos 7 anos, a gente vai fazer um nascer físico. É a hora que a gente desenvolve muito potentemente o nosso corpo físico. Cada uma dessas fases a gente vai ver no curso, tá? Onde a gente vai trabalhar cada um dos CTMs, mas aqui eu quero te dar essa visão geral. Depois dessa parte de desenvolver o meu corpo físico, a gente vai para um desenvolvimento do corpo etérico, dos 7 aos 14 anos. O mundo vai se expandindo, deixa de ser só a família, eu começo a interagir também na escola, e aí vem a fase dos 14 aos 21 anos, em que eu preciso começar a entender quem sou eu. E a gente tem o desenvolvimento do corpo astral, as nossas emoções. E também aqui temos o nascer da identidade, que é quando o adolescente começa a se entender como gente, né? A saber que o que ele quer diferente dos pais, ele quer fazer diferente, ele tem os seus ídolos, ele tem os ideais. E assim ele começa a entender de verdade quem ele é. Quem é essa individualidade que está chegando? Dos 21 aos 28 anos, a gente vai para o mundo. Vivenciar o mundo e através disso a gente entra em contato com as diferentes sensações que isso nos provoca.
dos 28 aos 35 anos, a gente já tem a capacidade de raciocinar, de questionar e organizar esse mundo que eu estou encontrando. Dos 35 aos 42, tudo que eu questionei, aprendi, organizei, eu começo a questionar então a mim mesma. E a gente entra no desenvolvimento da alma da consciência, consolidando o nosso lugar no mundo. Aí a gente tem uma crise muito importante. Se você for prestar atenção, na verdade, em cada setênio a gente tem uma crise. Essa dos 40 anos é uma das mais importantes da nossa biografia. A gente vai falar bastante sobre ela depois. E a partir daqui a gente abre o caminho, como se a gente passasse por um portal, abre o caminho para o nosso desenvolvimento e amadurecimento espiritual. A partir dos 42 anos, eu começo a ter as minhas respostas. Quando que eu vou ter resposta, gente? Quando eu me permitir questionar. Olha como é o caminho bonito. Vai construindo um raciocínio do nosso desenvolvimento. Desde o momento em que eu vou desenvolvendo o físico, desenvolvo o etérico, entendo o que são as emoções, sinto tudo o que eu posso, o que eu não posso ali dos 21 aos 28 anos, entendo que não é só o sentir, não é de só festa que se faz a vida, então eu vou trabalhar, construir minha família, conquistar o meu lugar no mundo, e depois que eu conquistei, o que eu faço? Eu olho para tudo isso e penso, será que era isso mesmo que eu queria? Essa é a vida que eu quero continuar levando? Começo a me questionar. E quando eu me questiono, eu me permito abrir esse portal para os 42 anos em que eu começo a encontrar as minhas próprias respostas. A partir dos 49 anos, eu já sei encontrar minhas respostas. Eu já tenho uma inteligência espiritual desenvolvida, na teoria, né? Se fizemos esse caminho de verdade inteiras. Eu começo, então, a ter novos valores. As respostas que eu encontro em mim me permitem ganhar uma nova perspectiva da vida. E isso me permite ter novos valores. É a fase da sabedoria. Eu faço agora o que é necessário. Eu não faço mais só o que eu quero. Eu entendo o que eu preciso fazer, eu faço. E, por último, né, vem essa fase mística, que a gente chama, que é uma fase em que a gente já está inteiramente, né, desenvolvidas nesse processo, e aí a gente começa a ter uma nova missão. Eu já me desenvolvi. O que eu posso deixar para o mundo? E vem essa fase de fazer o bem. Não é mais para mim. Não é mais por mim. Agora eu faço e eu entrego para o mundo. Essa é uma visão geral da nossa biografia e de como a gente pode se desenvolver nesse caminho. Eu brinco, né? A gente não tá aqui a passeio. Não veio a passeio. Você veio aqui para se desenvolver, para ajudar a desenvolver o mundo, para contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Dentro da antroposofia, com essa visão, né, integrada, integrativa e ampliada de que não somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, a humanidade não está aqui a passeio. Nós somos parte de um projeto cósmico. E a gente precisa se desenvolver e evoluir. E eu tenho certeza que vai contribuir muito para o teu entendimento a respeito da tua própria vida, da tua essência e da tua biografia. Se você tem filhos, vai ajudar demais no teu entendimento de como eles estão se desenvolvendo e em todas as tuas relações. Fico feliz que você chegou até aqui nesse vídeo, conseguiu assistir até o final. Se você tem vontade de entender mais, de entender a fundo a sua biografia e como essas fases se desenvolvem, eu te convido a fazer parte do curso que eu desenvolvi. É um curso gravado, online, você pode assistir as aulas quando você quiser, num valor super acessível. E além desse estudo da biografia, ainda temos exercícios biográficos e uns complementos de vídeos sobre sexualidade infantil, como acompanhar, Rubicão, crise e adolescência e mais alguns presentinhos para você. Se você tiver interesse, estou deixando o link do curso aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, porque cada quinta-feira tem um vídeo novo para você.